Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu espero que todos estejam super bem. Espero que vocês estejam todos guardadinhos dentro de casa. Espero que vocês estejam. Oi, oi. Cidinha, que bom ver você por aqui. Oi, obrigada, obrigada. Nossa, eu fico muito contente de que vocês estejam aqui, ouvindo, batendo papo, e agora a gente pode conversar por aqui. Sei lá, tem tanta coisa que a gente pode fazer hoje, mesmo sem estar fisicamente presente, né? Do jeito que as coisas estão, a gente tem que entender cada vez mais de tecnologia. Gente, eu jamais imaginaria que eu podia estar falando com todo mundo assim, de onde eu estou, daqui da sala da minha casa, né? E eu sei que tem gente de todos os cantos por aqui, tem gente de agência, tem cliente querido, tem minha irmã Luísa que entrou agora, tem a Carolzinha, tem a Márcia, tem... Gente, tem muita gente. Eu gosto de falar de viagem. A Rosinha, opa! Rosinha tá aí hoje. Hoje, como não está dividindo a tela em dois, vocês estão... Oi, Dani! Hoje eu posso cumprimentar todo mundo, porque eu não tenho um convidado para dividir a tela. Hoje eu estou egoístamente ocupando a tela inteira, né? Eu e o meu Buda iluminado atrás de mim, né? Olha, a Rosa conseguiu hoje. Oi, oi, oi para todo mundo. Me digam, assim, rapidamente, em que cidade vocês estão? Assim a gente pode falar para os outros: ó, boa noite, Pri. Tem gente vindo de todo lugar. Olha quem tá aí. Olha o seu Lucas aí, que deu uma bela de uma entrevista para gente. Me diga onde vocês estão. Eu estou em Jundiaí, no estado de São Paulo, aqui no Brasil, ó, Santa Catarina, São Bento do Sul, Munique. Gente, o que é aquela residência, hein, em Munique? Ribeirão, Palm Beach. É verdade que está abrindo já alguma coisa por aí, Cidinha? Restaurantes, alguns pequenos centros comerciais. Luísa continua em Jundiaí, Araxá. Nossa, que lindo, gente. Eu fico tão feliz de saber onde vocês estão, porque dá a impressão que eu estou lá junto com vocês. Agora, por mim, parece que eu estou um pouquinho em cada cidade dessas. Acho que é a mania de onipresente que todos os arianos têm, né? A Páscoa! Páscoa que vai viajar com a gente. Tudo abrindo na Flórida, gente. A Rosa em São Caetano, tudo abrindo. Uma amiga também que vive lá me disse que os restaurantes... Oh, eu tô com lenço aqui. Eu tô com um lencinho aqui. Então eu tô dando as boas-vindas para quem está entrando, tá? Boas, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai continuar com o nosso papo de Europa. Vocês que estão chegando agora, digam onde vocês estão. Onde vocês estão? Vocês estão aqui em São Paulo? Ó, Andréia, tudo sendo retomado, Andréia. Nossa, Deus permita, Deus permita. Assim o mundo vai continuar a girar, né? Páscoa está em Bariri ou Barueri? Acho que eu não li direito. Bombando está em Niterói. Todo mundo que entra pode dizer onde está. Bariri, São Paulo. Olha, a Mari Mazola está aqui em Jundiaí. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Muito boas-vindas para todos vocês. Eu falo que quando eu começo a falar sobre determinado assunto, eu desembesto, né? Então, vamos falar um pouco sobre Europa. Quando a gente fala que vai viajar para a Europa, normalmente a gente pensa nas grandes capitais. A gente pensa em Paris, em Madrid, em Roma, mesmo em Barcelona, que é uma capital regional, mas é grande. A gente pensa
Se quiser sair um pouquinho daí, a gente pensa em Estocolmo, né? A gente pensa em, talvez em Copenhagen, né? Mas até algum tempo atrás, até 1991, para ser exata, ninguém pensava em viajar para a Croácia. Claro, algumas pessoas viajavam, quem tinha negócios, quem ia para fazer determinados cursos, né? A Croácia era a antiga Iugoslávia. Na verdade, ela era um pedaço da antiga Iugoslávia. Com a queda do imperialismo russo, vamos chamar de imperialismo, que também é uma expansão territorial, é o imperialismo, mas com a queda da União Soviética, que era a Rússia, e as repúblicas socialistas soviéticas que davam suporte à Rússia, né, que faziam parte da expansão territorial da Rússia, sob o controle de Moscou. Quando caiu o governo da Rússia, da União Soviética, caiu o Muro de Berlim, vocês lembram? Em 1989, caiu o muro, foi aquela festa no mundo inteiro, as pessoas não acreditavam, os que estavam do lado oriental pulavam o muro, saíam nas janelas dos apartamentos que eram fechados com tábua e tudo mais, saíam na janela do apartamento para olhar e viam as pessoas atravessando para o lado ocidental. Eu fui uma vez para Berlim, enquanto era ainda Berlim Oriental. Né? Era a capital de Berlim Oriental, a capital do Ocidente era Bonn. Mas Berlim Oriental era uma cidade dividida. Ela estava dividida em 4 possessões. Tá? E, claro, a parte soviética era a parte que tinha aquele muro gigantesco separando, cruzava toda a cidade, todo o território, aquele muro, impedindo a passagem entre a parte dominada pelos russos e a parte dominada pelos americanos, pelos alemães, se não me engano, pelos franceses. Essa parte que era dita ocidental era visivelmente mais próspera, mais bonita, mais alegre, com comércio e tudo mais. Quando você passava, cruzava aquele checkpoint, Charlie, quando você cruzava o checkpoint para ir para o lado oriental, parecia que você tinha entrado num outro mundo. Márcia está aí que você não me deixa mentir. Você estava em 89, antes então da queda do muro, porque a queda do muro foi em novembro. Imagino que você tenha ido antes, tá? Quando você cruzava era tudo cinza, tudo escuro, tudo antigo, tudo mal conservado, as pessoas tristes nas ruas, tanto que até hoje a parte oriental ainda continua diferente da parte ocidental. Hoje eles têm liberdade, vão e voltam, etc. Mas a parte ocidental até hoje, sim, você foi antes da queda do muro, né? Então você pôde ver o que era cruzar aquele checkpoint, Charlie. Era um checkpoint, né? Era um ponto de passagem, guaritas, etc. E daquele lado você se sentia meio intimidado. Bom, quando caiu o Muro de Berlim, já caído o sistema que imperava na União Soviética, essas repúblicas dos Balcãs, da qual a Croácia faz parte, que eram a antiga Iugoslávia. Gente, eu não sou nenhuma expert em geografia e história. Por favor, não sou nenhuma expert. Estou dizendo coisas que a gente ouve, né? De tanto ir para lá, ouvir os guias contarem, guias locais. Um guia local é sempre uma coisa maravilhosa, né, gente? É como a gente ir para São Paulo com a Rosinha que está nos vendo, que é guia local de São Paulo. A gente vai ver coisas lá que nos olhos normais
você não vê. Venham para Jundiaí e nós vamos mostrar para você uma Jundiaí linda, uma cidade que mora no coração da gente, né? Então o guia local, ele faz toda a diferença. Então os guias locais ensinam e contam essa história, etc. E a gente fica conhecendo o que eram essas pequenas repúblicas. Lembram que todo o Império Socialista Soviético era chamado de a Cortina de Ferro. A Cortina de Ferro se referia, evidentemente, não é uma cortina física de ferro, era aquela incomunicabilidade. Croácia, Samantha, o tema de hoje é Croácia, uma das repúblicas dos Balcãs. Então, aquela região era chamada a Cortina de Ferro, porque um autor, numa determinada passagem sobre o tema, ele diz: caiu sobre os Balcãs ou desceu sobre os Balcãs uma cortina de ferro. Depois que os soviéticos tomaram conta, vejam, eu estou descrevendo só, não estou tomando absolutamente partido, nem político, nem psicológico, absolutamente. Tudo é uma região maravilhosa. Mas esse autor, esse escritor disse, caiu sobre os Balcãs uma cortina de ferro. E a gente nunca mais ouviu falar nada. Era raro o turismo para lá. Quem ia de turismo para lá? Soviéticos, evidente, um país vizinho do outro, mas eles eram todos muito pobres. E aqui da América ia Cuba, por exemplo, que tinha afinidade com o regime. Mas a Croácia, antigamente parte da Iugoslávia, a Eslovênia, eram países muito peculiares, como vocês vão ver, os que já foram, né? Bombando Viagens voltou, não saia mais daí, hein? Vejam, eram países de contos de fadas. Países, e agora vamos falar especificamente da Croácia, nós chegamos, afunilou, chegamos na Croácia, tá? Chegamos na Croácia, e o que é a Croácia hoje? Oi, Samis, tá lá em Bogotá. Quem está entrando vai falando de onde é. Eu sou daqui, eu sou dali, etc. Desse mundão de Deus. Hoje, a Croácia continua sendo um país de contos de fadas. Com aquelas igrejinhas em torre vermelha, com um mastro pequenininho em cima. Hello, Joseph. Continua com aquelas igrejinhas que você vê nos desenhos dos irmãos Grimm. Continua com o rio, o riacho, qualquer cidade, qualquer estrada, tem o riacho passando transparente. E o que acompanha sempre um riacho na Europa? Uma estrada de ferro e uma estrada de rodagem, uma estrada de terra, de asfalto. Por quê? Primeiro veio o rio. O rio era um curso natural. Ele ia de um lugar para o outro. Ele conduzia você de um lugar para o outro. Os grandes rios na Europa eram avenidas, circulando aí barcos, carga, pessoas, etc., mercadores. Os rios aqui no Brasil eram avenidas, por aí entraram os bandeirantes e tudo mais. Agora, em todas as cidades da Europa vocês vão notar isso. Existe um riacho empedrado, encachoeiradinho, água transparente, água de degelo na maioria das vezes. Ao lado dele passa uma estrada.
paralelo, seguindo o mesmo curso, quase que praticamente o mesmo curso, porque era fácil. Aí estava o rio, aquele era encachoeiradinho. Ele ia de um lugar para o outro. Ele já tinha desenhado um caminho. O rio já tinha um caminho desenhado. Iam percorrendo a lateral do rio, você formava um outro caminho, onde as estradas de ferro se acomodavam do outro lado. Já tinha um primeiro caminho, que era o rio. Aonde você mora? Lá, acompanhando o rio. Onde fica aquela estrada? Lá no fim desse rio. Tanto que muitos lugares da Europa, elas dizem o nome da cidade sobre o rio tal. Exemplo clássico, a cidade de Rotemburgo, na Alemanha. Rotenburg ob der Tauber. A Gotemburgo sobre o rio Tauber. Os rios eram as maiores fontes de referência. Então, na Croácia, a gente encontra esse tipo de paisagem. O rio, a estrada e a estrada de ferro. Como era há 100 anos atrás. Aldeias, igrejinhas em ponta, igrejinhas de telhadinho vermelho, com as cores verde ou branca. Oi, Dani! Com as cores vermelha ou branca, as igrejinhas pequenininhas ao lado, casas e casas e casas com aquelas águas de neve, muitas flores, porque o europeu ele dá muito valor ao ar livre, à primavera, ao verão, ao outono, mesmo o inverno. Sai, esporte de neve, vai passear com o trenó, vai colocar um esqui no pé, vai usar aquelas raquetes no pé. E as flores são um elemento importante. Então, tudo lá é florido, tudo tem arbustos, tudo encanta na cidade. Voltemos à Croácia. A Croácia é, hoje, o que a Europa era pelo menos há 60, 70 anos atrás. E isso que eu estou falando está exatamente no coração do marketing da Croácia. A Croácia se lançou no turismo relativamente há pouco tempo. Há séculos e séculos. Tem turistas indo para a Itália, tem turistas visitando a Inglaterra. Por que eu falo há séculos e séculos? Porque entre eles se visitam. A educação de um nobre inglês não era completa até ele ter viajado para a Itália, até ele ver as obras de arte do Renascimento, do Barroco italiano. A educação de um nobre europeu, de um modo geral, não só nobre inglês, mas de qualquer nobre que quisesse ter umas pinceladas, um verniz de cultura e de conhecimento, ele tinha que fazer suas viagens culturais. E existem muitos livros sobre isso. Existe um livro famoso desse tipo de viagens culturais sobre o Alhambra, na Espanha, por exemplo. Então, na Europa, muitos viajantes, entre aspas, porque eram somente a nobreza, e o clero que se locomovia das grandes cidades para as aldeias menores a serviço da sua fé. Havia esse intercâmbio com todas as cidades da Europa, até mesmo com essas que são hoje os países dos Balcãs. Só que, quando a cortina de ferro desceu sobre esses países, parou esse intercâmbio. E essas cidades pararam no tempo. Você vai para a Croácia hoje, e a Croácia ela é conhecida nos livros de história como a antiga Ragusa. Não confundir com a Ragusa que existe na Sicília, da Itália, uma cidade chamada Ragusa. Mas a Ragusa foi a primeira cidade-estado no Mar Adriático,
Por isso aquelas muralhas maravilhosas em Dubrovnik. Por isso a cidade de Dubrovnik é conhecida pela fortaleza e pelas muralhas gigantescas. Ela é uma cidade-estado. Era, perdão, uma cidade-estado. Hoje, embora ela não seja a capital da Croácia, porque a capital é Zagreb, no norte, na fronteira, próximo da fronteira com a Itália, e Dubrovnik fica bem ao sul, próxima a umas horas da fronteira da Bósnia-Herzegovina. A cidade-estado de Ragusa, que hoje é a cidade de Dubrovnik, era a cidade que dominava o mar Adriático, junto com quem? Com a Veneza, que era a rainha do Adriático, como eles mesmos se intitularam. Quem nasceu na Croácia? Quem? O primeiro, maior de nome, mais antigo, navegante, desbravador, Marco Polo. Marco Polo é croata, não era italiano, né? Hoje já existem provas concretas de Marco Polo, que ele realmente nasceu numa cidadezinha da Croácia, mas existia aquele intercâmbio comercial, cultural, etc., com as outras províncias e principalmente com as grandes cidades-estado, como a cidade de Veneza, que era a rainha do mar Adriático. Bom, Croácia. Quando nós vamos para a Croácia hoje, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver essa frase que eu falei para vocês, que está no coração do marketing da Croácia. Como a Croácia, depois da queda do regime soviético, como ela se lançou no mundo do turismo? Há pouco tempo, 20, quase que 30 anos atrás. E isso, em termos de cidades milenares, isso não é nada, certo? Como que a Croácia se lançou? Qual foi o lema dela? Visite o Mediterrâneo como ele já foi num dia. Isso quer dizer o quê? Hoje ela está no Mediterrâneo, no mar Adriático. Um mar que é absurdamente maravilhoso, porque é o Adriático, é o mar da Grécia. É o mar daquele que enche os olhos da gente. O mar de Cancún, o mar de Tahiti, o mar que tem muitos tons, desde o azul clarinho, o azul turquesa clarinho, o azul celeste, o azul turquesa profundo, o azul marinho mais escuro ainda, pedaços de azul marinho, pedaços de azul claro, pedras, pequenas ilhas. Esse é o litoral da Croácia, um litoral muito acidentado de pedras. Aí tem gente que fala, ai, mas eu gosto de praia, de areias brancas. Gente, praia, mar é lindo em qualquer lugar do mundo. Ele pode ter as nossas areias brancas, que são maravilhosas. Ele pode ter areias cor-de-rosa, que nem algumas praias nesse mundo. Ele pode ter conchas e estrelas do mar, ou sem nenhuma concha, sem nenhuma estrela do mar. Ele pode não ter praia. Lembrem aquelas fotos de ilhas asiáticas em que são paredões que caem reto no mar. Isso existe também na costa da Inglaterra. Quem foi com a gente para a Inglaterra o ano passado, em julho, nós passamos por aquela costa norte, perto de Dover, que é paredões, falésias brancas. Então o mar é o mar. O mar, ele é lindo, com praia sem praia, praia de pedra, praia de concha, praia de areia branca. E na Croácia existem muitos tipos de pedra, muitos tipos de areia. Veja, Sami, você pode fazer um roteiro só de Croácia. Se você tiver 7 dias, 10 dias, 15 dias, você faz um roteiro maravilhoso.
senão você conhece esses pequenos países vizinhos. É assim que nós montamos os nossos roteiros. Nós temos também, lá na nossa agência, umas brasinhas aqui para minha sardinha. Nós temos roteiros que a gente faz com o que a pessoa quer conhecer. Por exemplo, eu vou para a Croácia e eu quero conhecer Medjugorje, uma cidade que é considerada sagrada e que fica exatamente na Bósnia-Herzegovina. Bósnia-Herzegovina, Sarajevo, aí perto, são lugares, Montenegro, que passaram por guerras recentes, mas hoje todos eles viram a importância do turismo. Vocês sabem, principalmente quem trabalha em turismo, mas o turista também. O turista consciente, ele sabe, o turismo é a maior indústria, entre aspas, dos nossos tempos. O turismo, ele se instala numa região e ele só traz progressos. Ele mantém quem trabalha na sua terra. Ele não exige grandes conhecimentos tecnológicos. Para você trabalhar em turismo, você pode ser uma bordadeira de temas da sua terra. Você pode ser um pintor de temas da sua terra. Você pode fazer uma comida gostosa, uma geleia gostosa, uma compota de fruta. Você não tem que ter estudado na NASA para isso. Ele dá oportunidade para todos. O comércio se beneficia do turismo. Os meios de locomoção, transporte, quem trabalha neles. Os guias de viagem, os professores das escolas, os donos de restaurante, de lanchonete, de barzinho na esquina, de carrinho de pipoca se beneficiam disso. E, por que não, o governo municipal, estadual e federal. Então está na hora da gente acordar. O Brasil é gigantesco, mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez. Vamos voltar a pôr o pé na Croácia. A Croácia e a Bósnia-Herzegovina e Montenegro e são assim, gente. A Croácia inteira é do tamanho do Espírito Santo, que é um dos estados territorialmente pequenos do Brasil. Eu também, viu, Sami, seria uma eterna turista. Então, a Croácia, de um modo geral, por território, ela é pequena. Ela é toda a costa do Mar Adriático. Isso mesmo! Olha eu aqui. Já, né? Lá na frente, na estrada da vida, apaixonada ainda por turismo. Isso é maravilhoso, a gente dar a conhecer essas coisas para as pessoas. Voltando à Croácia. A Croácia é uma tripa ao longo do Mar Adriático. É uma tripa ao longo do Mar Adriático. Vizinha desses outros países dos Balcãs, com um mar maravilhoso na sua frente. Um mar deslumbrante que tem o quê? Ilhas maravilhosas. Pequenas ilhas que pipocam no meio desse mar. Tem uma ilha muito famosa. Você sabe que lá eles quase não têm vogais no alfabeto, é quase tudo consoante. Então tem uma ilha que se chama Hvar. Essa ilha de Hvar é assim, a Ibiza da Croácia. Ou eu acho que Ibiza é a Hvar da Espanha, tá? Essa é uma ilha de balada, de gente jovem, esses príncipes europeus, os príncipes ingleses, William, o irmão dele lá, esqueci o nome daquele que casou com aquela americana. Tô vendo ele na minha frente. Já vou lembrar, tá? Bom, esses príncipes europeus, as casas reais, que hoje não existem mais, etc., vão todos para lá de férias. Hvar, porque todas as cidades têm o seu núcleo histórico e o seu Harry, muito obrigada, o Harry que casou com aquela moça americana.
Isso mesmo, é muita coisa na cabeça, né? É o Harry, Príncipe Harry. Continuando. Todas as cidades da Croácia, brigadão, gente, não esqueço mais o nome dele. As cidades da Croácia, e agora a gente vai passar por essas cidades e vai falar delas. Todas as cidades da Croácia, elas têm um núcleo histórico e elas têm a beleza imensa da natureza. Elas têm, não vou falar ruínas, porque ruínas não é uma palavra bonita. Elas têm remanescentes romanos, história grega, venezianos, turcos. Já passou muita gente por lá e todos vão deixando a sua marca na cultura, na história, na literatura, na arquitetura, na gastronomia, Então, lá a Croácia, e principalmente Dubrovnik, que era a Ragusa, a Croácia, continua sendo um ponto de passagem para todos os povos, era rica, foi conquistada, etc. Voltando ao lançamento da Croácia no turismo. Ela foi lançada com esse lema: visite o Mediterrâneo como ele um dia foi. Tá? O que é o Mediterrâneo como ele um dia foi? Praias limpas, menos gente no verão. Hoje não tem ninguém, né? Hoje nós estamos todos assim, aprisionados de confinamento, e eles lá também. Mas atualmente, recentemente, a Croácia recebe muitíssimos visitantes. Com aquele tamanho, ela recebe 4, 5 vezes mais que o Brasil inteiro. Então é isso que a gente tem que pôr na cabeça. Nós temos que ter um turismo forte para receber em moeda forte. Voltando à Croácia. A Croácia tem praias como eram as praias da França, da Itália, como são muitas praias da Grécia ainda. Recôndito, aquela praia ainda sem multidões, areia, mar limpo. O mar para esses países, para a Grécia principalmente, é um patrimônio importantíssimo. O mar tem leis severas sobre como ele tem que ser tratado, sempre limpo, sem ninguém descarregar nada, nem jogar nada lá. Certo? Ele tem que ser... Sim, tem boa rede hoteleira. Respondendo a Márcia Banin, veja, ela não tem montes de hotéis como a gente encontra aqui no Ocidente. Evidente, não se compara com a ocupação hoteleira que você vai encontrar em outras capitais. Em Madrid, em Paris, em Nova York, em Orlando. Não, ela tem redes, sim, já tem Hilton, já tem Hyatt, já tem Best Western, tem muitas opções de acomodação e tem hotéis menores tocados por famílias ou pequenas empresas que não pertencem ainda a cadeias hoteleiras. Tá? Tem centenas de restaurantes já e tem muitos que são de pequenas cidades, de pequenas famílias também, de orientação de pequenos proprietários, como você encontra no interior da Polônia, muitos lugares no interior da Alemanha. Tá? Bom, voltando. Quando nós vamos para a Croácia, então nós vamos buscar o quê? Nós vamos buscar paisagens deslumbrantes, vamos buscar história, cultura, arquitetura preservadíssima. Vamos buscar boa comida e aquele ar de aventura, né? Ai, como é que eu faço para ir daqui até tal lugar? Como é que eu vou pegar agora um carro para ir dirigindo, tal? Então, mesmo ela sendo na Europa, ela não é o primeiro destino das pessoas.
Então ela conserva ainda aquele quê atrativo, meio de aventura. Para onde você vai? Eu vou para a Croácia. Nossa, Croácia é. E vou visitar a Bósnia-Herzegovina. Tem uma piada, né, que saiu na televisão um dia, que a pessoa disse: nossa, eu adoro ler. Os 2 primeiros livros que eu li na minha vida foram Bósnia e Herzegovina. Então, então, você vai procurar essas coisas na Croácia em cidades que estão mais equipadas com hotelaria e rede de serviços, que são algumas, vamos dizer assim, de norte a sul do país, tá? Então, você dizer que você vai para a Croácia, que você vai visitar Sarajevo, que você vai visitar a Bósnia, a Herzegovina, que você vai para Medjugorje, que você vai para Mostar, que é tem uma ilha pequenininha com um castelo no meio que é um cartão postal, certo? Você dizer que vai para esses lugares é porque você já foi para outros lugares antes. É porque você conhece outros lugares. Normalmente ele não é o primeiro destino da pessoa. Agora, rapidamente, o que a gente pode conhecer na Croácia? Como eu falei para vocês, hoje é o 3º encontro de Europa no primeiro. Quando eu vou desenhar alguma coisa, eu separo os 2 pontos mais distantes. Aqui eu tenho quais? Importantes e distantes. Importante por quê? Porque tem aeroporto. Então você pode chegar por lá. Zagreb, Dubrovnik. Aí você tem que ver, essas 2 cidades são as maiores cidades da Croácia, e aí é certeza que você vai ter o que fazer, vai encontrar boa rede hoteleira, vai encontrar centro histórico, vai encontrar compras nas cidades também, e facilidades de chegar e sair da cidade. Quer seja de ônibus, ou de avião, ou de trem, tem uma boa conexão com outros países. Agora, o que existe lá no meio entre esses 2 pontos, tá? Existem algumas cidades importantes, como são, por exemplo, Split e Zadar. Split e Zadar, tá? Split é uma cidade importantíssima. Aliás, Zadar, também, além de importantíssima, cidades belíssimas de Porto, as 2 cidades. São cidades que você encontra em alguns lugares da Grécia, o pavimento de mármore, o pavimento de algumas praças, de mármore branco, quando o sol está se pondo, aquilo reflete maravilhosamente. Então você encontra nessas 2 cidades muita coisa para você conhecer, além dos centros históricos e da qualidade dos bistrôs e restaurantes. Vale a pena a gente conhecer. O que tem, por exemplo, em Split que marca a cidade? Nem que for de passagem, você tem que parar lá. O Palácio de Diocleciano. O Palácio de Diocleciano, como dizem, um palácio era de Diocleciano, tombado pelo Patrimônio Histórico Mundial, tombado pela Unesco, um antigo palácio romano, magnificamente bem conservado, onde até há pouco tempo moravam pessoas, fizeram construções lá dentro, assim nas laterais tem pequenos apartamentos, tem um restaurante que pegou uma parte daquele palácio, quando isso ainda não era tombado pelo patrimônio, quando não havia esse interesse em preservar a história do país.
Quando você passa por Split, tá? Você vai ver, você passa em direção a Zadar. Zadar também é uma cidade de porto. Ela tem, numa atração dessa, essa que eu vou falar agora, ela tem, sim, um negócio assombroso. Chama-se o órgão oceânico. Um órgão no meio do oceano? Não. Quando acaba o pier, se projeta o piso do pier, embaixo é uma altura grande até chegar ao mar. Aquele vão que fica entre o piso do pier e a superfície do mar, este vão é vazado, tem buracos por onde entra o vento do mar, o vento oceânico. E prestem atenção nisso que eu vou falar agora. E ele toca. O vento aciona esses labirintos e ele toca como se ele fosse um órgão. Não é inimaginável? Vão lá no Google, órgão oceânico de Zadar. Você ouve aquele aquela melodia tocando daquele vento que vem do mar. E em cima, nesse pier, tem também um tablado de vidro colorido, todo colorido, como se fosse um grande tabuleiro, que acende e apaga as cores em cima daquele tabuleiro. Além do que, Zadar tem uma avenida beira-mar que é maravilhosa, uma corniche, uma avenida ao beira-mar, que é maravilhosa. Aqueles casarões preservados, palacetes do início do século XX, tudo aquilo maravilhoso. Cidinha, você é prova. A gente faz uns roteiros personalizados. Cadê? Voltei, apertei um botãozinho errado e vocês viram um pedacinho da minha casa, que é a minha coleção de espelhos. Quem estava olhando viu os meus espelhinhos queridos, da minha coleção de espelhos. Então a Cidinha foi para lá, ela usou um dos nossos roteiros, que são minuciosos nesse ponto, e ela amou. Cidinha foi para Zadar. Gostou de Zadar, Cidinha? Zadar é conhecida pelo seu pôr do sol. Muitas cidades são conhecidas pelo pôr do sol. Quando... Obrigada! Eu adoro os meus espelhos, depois eu mostro para vocês. Então, Zadar foi conhecida há muito tempo pelos espelhos, tá? Oh, desculpe, pelos espelhos nada, pelo pôr do sol. Pelo pôr do sol. Alfred Hitchcock, aquele cineasta, aquele diretor de cinema famoso de filmes de suspense, dizia que Zadar tem o mais lindo pôr de sol do nosso planeta. O mais lindo pôr do sol. Então tem um monte de cafés à beira-mar, o pessoal fica lá curtindo aquele pôr do sol que é absurdamente lindo. Agora, de Zadar você parte para um outro passeio que é fantástico. É o Parque Nacional dos Lagos Plitvice. Cachoeiras e cachoeiras e cachoeiras e cachoeiras que formam lagos, que descem, formam cachoeira, escalonados, lagos e cachoeiras e lagos e cachoeiras. A gente faz um tour a pé por trilhas dentro do Parque Nacional de Plitvice, que são
assim, trilhas que passam por esses lugares mágicos. É bárbaro, Úrsula, você está falando? É bárbaro. Outro passeio que sai de Zadar e é imperdível, o arquipélago das Kornati. As Kornati ou as Coroas é um arquipélago, ilhas, muitas, 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 que nem as ilhas da Grécia. Muitas ilhas com aquele mar em tons de azul celeste para turquesa e para azul marinho. Vão no Google, Arquipélago das Kornati, com K de que bom. Arquipélago das Kornati, fotos, e vocês vão ver do que eu estou falando. É uma paisagem deslumbrante. Passou por Kornati, fez as visitas, chegou em Zagreb, a capital. Então, se você no caminho quiser ir indo e voltando, para Medjugorje, para Ljubljana, na Eslovênia, você viu o órgão oceânico de Zadar? Vão ver, gente, para vocês verem que eu não estou mentindo. O órgão de Zadar, o palácio de Diocleciano, em Split, as muralhas de Dubrovnik. Dubrovnik tem duas cidades, né? A alta e a baixa. Vejam as muralhas de Dubrovnik. Vejam o arquipélago das Kornati. Vejam a ilha de Hvar. E vejam Zadar e Split. E vocês vão imaginar o que eu estou falando disso, antigo, medieval, com as facilidades que nós temos hoje. Então, quem quiser, nós elaboramos esse roteiro para você. Olha, fique tantos dias aqui, visite isso, visite aquilo, coma isso e coma aquilo. Falando em comer, chegamos em Zagreb. Zagreb é uma capital maravilhosa, tem muita coisa de Art Nouveau, de Art Deco, do início do século XX, de grandes famílias europeias que moravam lá. É uma cidade onde já ia passear Napoleão Bonaparte, né? Ia passear por lá os Habsburgo, que dominaram aquela região. Zagreb é uma cidade planejada. Então ela tem muita coisa lá, fácil de se locomover. Nós temos um grupo para a Croácia, julho do ano que vem. Venha com a gente que você vai amar de paixão. Aquilo é muito lindo, muito. E nós já temos o nosso meio de locomoção, o nosso ônibus que vai levando a gente em todas essas cidades. Ele vai parando para as visitas, certo? E vocês vão ficar deslumbrados. Mas nós chegamos em Zagreb. Em Zagreb, com essa capital maravilhosa, hoje uma cidade pujante, muito próxima de Trieste, da fronteira com a Itália, uma região lindíssima com vinhos maravilhosos. Márcia, você vai, mas eu vou também. Então, essa região de Zagreb, vinhos brancos divinos daquela região e uma peculiaridade. Trufas. Você pensava que trufas você só ia encontrar no norte da Itália, na região do Piemonte, ou então na França, na região do Périgord. Não. Oi, Fifi. Não, você vai encontrar trufas também na Croácia. E eu fiz uma vez com um grupo um jantar em Zagreb, com aquela maravilhosa comida, maravilhosa. Aqueles vinhos brancos inesquecíveis, a preços muito acessíveis, e uma massa fresca com trufa. Al tartufo. O pessoal não esquece até hoje. São essas lembranças de viagem gustativas, olfativas, visuais, que ficam na vida da gente.
marcam a nossa memória. E em Zagreb, grandes lojas maravilhosas, grandes avenidas e também aquele ar de cidade grande, grande em termos, né? Grande como seriam grandes as do século passado, grande como uma grande cidade dos Balcãs, certo? Então, essa é a nossa Croácia. Essa é a Croácia que a gente recomenda. Quem está entrando agora, vai lá depois no nosso Stories do Rosa Massotti Turismo e tem todo esse nosso papo gostoso sobre a Croácia. A Croácia é inesquecível, é um país tranquilo, belíssimo, belíssimo, jovem ainda para o turismo. Jovem para o turismo, gente super solícita para tudo. Comida boa, paisagens lindas, muita história, muita cultura. Um país que em si não é caro. Lá você consegue comprar uma lembrança, você consegue tomar uma Coca-Cola fora de hora, tomar um sorvete fora de hora. Não é nenhum absurdo. Tudo isso que nós estamos passando, queridos e queridas, vai passar. Está na Bíblia. Há um tempo para tudo. O tempo de plantar e o tempo de colher. Agora, a gente pode estar plantando coisas para o nosso futuro e a gente pode estar colhendo. E a gente pode estar colhendo. Agora é um tempo duplo de plantar e de colher. Se a gente for plantar agora, que seja plantar coisas boas, que seja despertar essa generosidade na gente, essa vontade de estar com os outros, de não ficar apontando mais o dedo para ninguém. Não, ser generoso na alma. Chico Xavier já falava isso, tudo passa. Uma vez eu postei uma coisa, os Beatles também falavam isso. Eclesiastes 3. Quem posta aí o que diz o Eclesiastes, por favor? Os Beatles já falavam, let it be, deixa estar, passa, passa. E aquela música maravilhosa deles, Eleanor Rigby, onde eles falam, Eleanor Rigby, juntando o arroz nas portas dos casamentos. Ela que não tinha encontrado o amor na vida, juntava o arroz que jogavam nos noivos na porta dos casamentos. Father Mackenzie, o padre Mackenzie, escrevendo as palavras de um sermão que ninguém ia ouvir. Writing the words of a sermon that no one will hear. Leiam a música Eleanor Rigby. E ele diz que quando ele está em tempos difíceis, a mãe Maria, a Virgem Maria, chega até ele e diz, let it be, let it be, vai passar. Então, o que nós estamos vivendo hoje vai passar. A Croácia está lá. Os países vizinhos, que são todos países de contos de fadas como a Croácia, estão lá. A Grécia está do lado. Ela pode formar uma dupla com a Croácia para a gente fazer visita, né? Grécia com Croácia. A Grécia, que eu acho que é uma obrigação a gente conhecer a Grécia. Ela é um berço de tanta coisa. Ela é um país tão culto, tão maravilhoso. O que a gente olha na Grécia é um passado de glória. Presente também, mas o passado, o que ela deu para o mundo. Eu às vezes falo assim, Jundiaí é que nem Atenas, só falta aqui uma Acrópole. Claro que eu não tenho nenhuma intenção de achar que Jundiaí é Atenas, cada uma no seu lugar, mas eu quero dizer, em Atenas eu me sinto em casa. A gente se sente abraçada pelo país, é muito aconchegante. Então, gente, nosso papo vai chegando ao fim.
Amei que vocês estivessem aqui, adorei. Todas as nossas lives vão para o Stories por 24 horas do Instagram da Rosa Massotti Turismo e depois sobem para o YouTube. Sobem para o YouTube de Rosa Massotti Turismo. Ai, obrigada. Amo adolescentes, pré-adolescentes, crianças. Eu adoro ensinar alguma coisa do pouco que a gente sabe e que a gente ganha de experiência na vida. Mas eu convido vocês para irem dar uma olhada. Vejam, eu pretendo fazer pelo menos... Nós temos 3 lives por semana, né? Terça e quinta às 7h30 da noite, aos sábados às 3 da tarde. Pelo menos uma dessas 3 eu vou fazer de Europa, tá? Eu gosto do tema e sei que é de interesse para as pessoas. Mas quinta-feira, depois de amanhã, às 7h30 da noite, eu tenho a Virginie, uma convidada que vai falar conosco desde Montpellier, no sul da França. Olha que coisa linda! Da escola de francês de Montpellier, no sul da França. Montpellier é outra cidade daquelas que a gente ama, perto de outras cidades que a gente também ama. A Sami vai sair daqui com outra... Ah, é sábado, perdão. É sábado. Vamos ver aqui na minha agenda o que eu tenho para quinta-feira. Dubai. Eu tô confundindo a França com Dubai. Nossa Senhora, perdão, 1000 vezes perdão. Quinta-feira é a nossa live direto de Dubai, com o nosso correspondente em Dubai, que vai falar tudo de Dubai. Maravilha das maravilhas. Lá é Nossa Senhora, é outro mundo, né? O Oriente Médio é outro mundo. Os Emiratos Árabes são outro mundo que eu também amo os Emiratos. Agora, no sábado nós temos a live direto de Montpellier. E depois que Virginie nos der as dicas da cidade, de estudar francês, a gente vai fazer uma rodazinha aí por volta de Montpellier, de Arles, de Albi, de Toulouse, de Marselha, de Carcassonne, com as muralhas magníficas de Carcassonne. Então, vocês vejam de não perder Dubai quinta-feira e Montpellier no sábado às 3 horas da tarde. Tá bom? Para a próxima semana, então, vamos ter mais uma live de Europa. Agora, vão pro Instagram da Rosa Massotti Turismo, que é onde nós estamos, no Stories, vai ficar armazenada essa nossa live de hoje, que depois sobe para o YouTube, onde estão as outras lives de Europa, as nossas lives incríveis com nossos convidados maravilhosos. Bonsoir, Márcia. Bonsoir, arrivederci. Hasta la vista, baby, para todos. Já estamos com 1 minuto só restante. Eu vou tirar isso aqui, que nossa mãe do céu, isso aqui é punk. Então, gente, aproveito para agradecer mais uma vez. Tivemos gente de muitos lugares aqui ouvindo. Vão agora para o Stories da Rosa Massotti Turismo. Lá está a gravação dessa live. Depois vai lá para o YouTube, certo? Amei que vocês estivessem aqui. Amei o nosso passeio pela Croácia. Quero que vocês conheçam a Croácia, comam na Croácia, tomem vinho na Croácia, andem por aquela muralha de Dubrovnik, vão para Medjugorje. Tiago, vai ver a nossa live que vale a pena hoje, tá bom? Beijão para vocês e até a próxima. Vejo vocês na Croácia.